Seniors Fashion. Hoje vou responder a um pedido do querido Guilherme Aquino, que gostaria que eu falasse sobre desfiles com modelos da terceira idade. Bom, eu não vou falar exatamente de desfiles, que tem somente um casting com pessoas da terceira idade, mas eu vou falar um pouco desse movimento de aceitação de corpos não jovens. Todo esse movimento de lutar contra padrões estéticos está evoluindo muito desde a segunda metade dos anos 2010. Hoje já estamos vendo muito mais corpos maduros em passarelas, lookbooks e campanhas. Acredito que a primeira grande revolução do assunto se deu com o incrível blog Advanced Style, criado pelo fotógrafo Eddie Seth Cohen, que passou a fotografar senhoras muito bem vestidas pelas ruas de Nova York, como uma forma de lidar com a perda da sua avó, que foi uma figura muito querida para ele. Em 2012, ele publicou um livro com suas fotos, e isso bombou muito, fez tanto sucesso que Alain Van chamou duas musas do blog, a ex-dançarina Jackie Tarja Murdoch, de 82 anos, e Tzipora Salomon, de 62 anos na época, para posarem em sua campanha de inverno 2012. Já que o querido Albert Elbaz queria celebrar a beleza real e apresentar pessoas comuns de 18 a 82 anos em sua campanha, e disse a seguinte frase: "É sobre trazer um senso de realidade à moda para mostrar que o mundo elevado do alto estilo não é tão inatingível quanto parece. A moda não fica bem apenas em modelos, ela pode ficar bem em diferentes pessoas, de diferentes idades, de diferentes formas corporais." E é óbvio que a campanha foi muito bem recebida pelo público. Além da Alain Van, a Karen Walker também convidou algumas musas para posarem em sua campanha de verão 2013 de óculos escuros, fotografadas pelo Ari Cohen com fotos divertidíssimas. E a Dolce & Gabbana convidou Daphne Self para posar ao lado de Monica Bellucci, na época com quase 50 anos, em sua campanha de inverno 2012, naquele clima bem italiano que eles gostam de fazer. A partir daí, mais e mais campanhas foram contratando mulheres acima de 40 anos para modelar. Em 2013, Tilda Swinton, com 52 anos, foi estrela da campanha de Pre-Fall 2013 da Chanel, cuja inspiração é a Escócia, país de origem da atriz, que se tornou realmente um ícone fashion. Por onde quer que ela passe, seja filme, evento ou marca, ela traz esse ar cool. Todos querem Tilda Swinton, eu quero Tilda Swinton. E em 2014 é lançado o famoso documentário Advanced Style, e foi a partir daí que eu passei a conhecer esse projeto. Se você ainda não viu esse documentário, tem que assistir, é muito importante para quem gosta de moda. E o ano de 2014 foi um super avanço na aceitação da idade no mundo da moda. Além desse documentário do Advanced Style, foi lançado também o documentário da Iris Apfel, chamado Iris, Uma Vida de Estilo, trazendo mais destaque a esse incrível ícone da moda. E ela já era conhecida desde 2004, quando Met fez uma exposição com um acervo de roupas e acessórios e looks completos, chamado Hara Ivy Selections from the Iris Apfel Collection. A partir daí a Iris bombou muito, aparecendo tudo quanto é canto, e eu amo muito o editorial que ela está vestida só de Comme des Garçons na edição de novembro de 2012 da Dazed Confused. Lembrando que este foi o mesmo ano do lançamento do livro Advanced Style, ou seja, uma coisa vai levando a outra. Bom, voltando para 2014, Charlotte Rampling se torna o rosto da NARS aos 68 anos, enquanto Jessica Lange, com seus 65, se torna o rosto da linha de maquiagem da Marc Jacobs. De novo temos Daphne Self, agora com 85 anos, abrindo o desfile de inverno de alta costura da Jean Paul Gaultier. Aliás, a Daphne modela desde jovem e voltou à profissão depois que seus filhos cresceram, então tem algumas ótimas fotos recentes dela, belíssima por aí. E ela inclusive escreveu o livro The Way We Wore, sobre como é a sua relação com a moda. Alain Van volta a fotografar modelos maduras, dessa vez em um contexto mais família. No caso, a família da modelo Eddie Campbell, cuja avó Joan Hicks também foi modelo nos anos 50. Calvin Klein volta a chamar Chrissy Turlington para estrelar sua campanha do perfume Eternity, como uma forma nostálgica de reviver a campanha de 95 e aproveitar também o sentido da frase "As long as we are together, time can't touch us." E como esse assunto de mulheres maduras está mais em alta do que nunca, a marca repetiu o feito agora no final de 2020, completando 25 anos desde o lançamento da primeira campanha de 95, ou seja, nostalgia realmente vende. Em 2015, a diretora de moda do New York Times, Vanessa Friedman, creditou a Cohen a ajuda para criar um movimento que incentiva a indústria da moda a adotar modelos acima de 60 anos. E também foi nesse ano que a minha campanha preferida da Celine foi lançada.
o icônico retrato de Joe Mandidion por Jürgen Teller ficou na minha cabeça pra sempre. Celine na época era dirigida pela Phoebe Philo e sua moda chique e intelectual obviamente foi atrás de uma modelo à altura e escalou o ícone da literatura americana. Ou seja, não são apenas as senhoras exageradas e exuberantes do Advanced Style que podem ser um ícone fashion. Não existe somente um estilo bom para quem já passou dos 50 anos. Você pode ser uma senhora minimalista e chiquérrima. Em 2016, Reese Witherspoon funda a produtora Hello Sunshine, focada em contar histórias de mulheres ou sobre mulheres, depois de perceber que ela mesma estava recebendo menos papéis em filmes ou séries para interpretar por causa da sua idade. Ela conta em entrevistas um episódio de quando ela tinha 37 anos, o seu contador disse que ela ia precisar economizar a partir daquele momento, porque ela nunca mais ia fazer tanto dinheiro como antes. Bom, ela obviamente o demitiu e fundou a sua própria produtora e agora ela mesma está criando as oportunidades profissionais para as mulheres, produzindo séries, dando espaço também para mulheres mais velhas. E de fato, está tendo mais filmes e séries com protagonistas de mulheres acima de 40 anos do que nunca. Claro que esse mérito não é somente da Reese Witherspoon, é todo o movimento que está acontecendo, porque tem se percebido que esse público está consumindo tanto ou mais quanto o público de 20 anos, e isso se reflete também na moda. Quanto mais representatividade acontece em uma área, mais ela vai se espalhando para as outras também, o que faz muito sentido, muito mesmo, quando a gente fala de moda, onde mulheres acima dos 40 anos têm muito mais capital e também, às vezes, têm mais interesse em consumir moda de marca de luxo. E então é apenas burrice as grandes maisons ignorarem esse público. Eu entendo o argumento de querer conquistar o cliente desde quando ele é muito jovem para criar um comprometimento de longo prazo, mas eu não acho que esse é um argumento sólido, porque as pessoas mudam, pouco jovem gasta com marcas de luxo em relação ao público maduro, ou sênior até, então na minha opinião é só um tiro no pé você não trazer essa representatividade para a sua marca. Aí eu acho interessante também falar de como os nossos conceitos de idade mudaram muito durante o último século. Até a Segunda Guerra Mundial, o que era desejável era o glamour, a elegância, o status social. Os filhos queriam ser os pais, se vestir que nos pais, essa ânsia por se tornar logo um adulto bem-sucedido. Depois da guerra, entre os anos 50 e meados dos 60, quando a sociedade tenta repetir os comportamentos, estruturas e códigos do passado, nasce ao mesmo tempo uma crise existencialista que vai se desenvolver de diferentes formas, em diferentes regiões ou grupos de pessoas, que, por exemplo, temos os existencialistas na França, os beatniks nos Estados Unidos, os Teddy Boys na Inglaterra, enfim, movimentos que se negavam a seguir o caminho que se esperavam deles, o caminho do consumismo enlouquecido, de criar uma família que nem dos pais para renascer a economia. Começaram a surgir pessoas que questionavam esse sistema, e daí começam também a surgir movimentos populares que se desdobram em movimentos feministas, movimentos do Black Power, movimentos LGBTs, movimentos estudantis, e daí a figura do jovem, que normalmente era quem mais protestava e quem mais questionava naquele momento, ficou extremamente diferente da figura do adulto. Eram gerações muito opostas. Envelhecer não era bom porque significa seguir o caminho da antiga sociedade. Não confie em ninguém com mais de 30 anos e coisa e tal. Daí a moda também vai mudar completamente. Mini saia, Mary Quant, preta-porter, Saint Laurent, moda de rua, poliéster, cai o chapéu, os cabelos crescem, vem rock and roll, On the Road, Easy Rider, chega a TV com programas de música, aparecem os Beatles, acontece o Woodstock, tudo é uma grande revolução, tudo muda e agora os pais é quem querem se vestir que nem os filhos. E um dos motivos da famosa frase, o sonho acabou, é que depois de 68, no início dos anos 70, o jovem já vê conquistando espaços, mas ao invés de conquistar totalmente a sua revolução, vamos combinar que muita coisa avançou de fato, melhorou, sim, com certeza, a figura do jovem acabou sendo absorvida pelo sistema. Se entendeu que era tão bom ser esse jovem sonhador e cheio de energia que ele virou símbolo de toda e qualquer propaganda. Os anos 70 são conhecidos como uma grande ressaca por causa disso. Nos anos 80, essa exploração dos jovens chega ao ápice. Na moda temos o surgimento das grandes top models que exibiam seus corpos belíssimos, cheios de saúde. Nos anos 90, a magreza excessiva começa a caminhar lado a lado com a juventude. Não bastava mais ser jovem, bonita, era preciso ser magra, muito magra. E os anos de 2000 é o reinado dessa magreza. Tanto que a única forma de alguém ter aquele corpo era sendo uma menina muito magra de 15 anos. Esse culto à juventude se tornou uma ditadura da juventude, a ser jovem a qualquer custo.
Claro que isso ainda continua nos dias de hoje, nunca se fez tanta plástica. Não tô dizendo que eu sou contra procedimentos estéticos nenhum, meu Deus, claro que não. Mas é que eles não podem controlar e editar o que é belo. Deve existir um equilíbrio saudável entre autocuidado e autoaceitação. Acho que ainda falta muito para entendermos que o sonho da ousadia e rebeldia da juventude morreu lá nos anos 70 e agora o que a gente quer mesmo é só querer comprar essa pele lisa, sem gordura, não tem mais significado, não é mais ousado ser jovem, não tem nada de revolucionário nisso, até porque quem foi esse jovem revolucionário dos anos 60, hoje em dia já está na sua faixa dos 80 anos. Ou seja, esse jovem da contracultura já se tornou avô ou bisavô. E sem falar que em vários países, principalmente os países mais ricos, onde se consome mais moda de luxo, as populações estão envelhecendo, mais idosos e menos jovens do que nunca. Então, por isso, eu fico imaginando que esse movimento de repensar a questão da idade tem ganhado muita força na última década. Em 2017, Dries Van Noten escalou vários modelos acima de 40 anos que fizeram parte da sua história, combinando com essa temática de releitura de estampas que a marca já desenhou. Ao olhar para trás com carinho e reaproveitar ótimos designs para criar uma nova coleção, por que não também reaproveitar esse olhar e trazer de volta modelos que já desfilaram no passado para exibir esse novo conceito? Quem abriu o desfile foi inclusive a icônica Christina de Koninck, musa da Maison Margiela nos anos 90, que por sinal, desde os anos 90, Margiela já contratava modelos mais velhos, porque Margiela não se restringia à idade nunca, Margiela é perfeito. Ainda em 2017, Veruschka, aos 78 anos, posa sozinha para o lookbook da Acne Studios, maravilhoso, eu amo a Veruschka, pra mim é um dos mais importantes da história da moda e amei esse lookbook muito cool. Algumas tops modas dos anos 90 vão aparecendo cada vez mais nos desfiles nos últimos anos. Versace teve a mesma ideia que Van Noten e fez uma coleção homenagem a Gianni Versace em 2018, quando se completou 20 anos da sua morte, também apresentando códigos clássicos da marca e com um grande finale desfilado pelas famosérrimas supermodels, que juntas também formaram a imagem da marca. Naomi Campbell, Carla Bruni, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Christensen, ao som de Freedom de George Michael, o auge do imaginário da Versace, todas de lame dourado, de novo a nostalgia. Naomi e Kate Moss volta e meia dão as caras por aí, percebendo a boa aceitação da idade pelo público, as modelos icônicas agora na casa dos 50 anos pra cima estão aparecendo direto na mídia. Aqui no Brasil eu salvei pra sempre na minha cabeça o editorial da Vogue com a Sônia Braga de cabelos grisalhos, porque é chique demais, demais, demais. Falando em mulheres com cabelos brancos, uma das minhas blogueiras preferidas é a Lynn Slater, do Accidental Icon. E eu digo blogueira porque ela é blogueira mesmo. Os textos que ela escreve refletindo sobre ser mulher depois dos 70 anos de idade, seu processo de aceitar a sua idade é lindo, é super poético. E mesmo se ela não escrevesse nada, eu ia continuar amando ela, porque os looks dela são apenas incríveis, apesar de criativos não tem nada daquela pegada super excêntrica das musas do Advanced Style. E nas últimas temporadas de moda, eu tenho percebido que as marcas mais cool são as que têm trazido os modelos mais velhos anônimos para posar ou desfilar. É o caso da Bottega Veneta, podre de cool, e a Balenciaga, normalizando cada vez mais rostos com rugas. Balenciaga até criou avatar de modelos de todas as idades e eu acho isso realmente importante quando eles trazem modelos normais sem ser celebridades para posarem para as marcas, trazendo a mensagem de que para ser cool acima dos 40 anos você não precisa ter sido um famoso, uma super top moda um dia. Você pode ser só quem você é, ter o seu estilo, só não desista da moda, use a seu favor. Bom, com certeza tem muitos outros trabalhos incríveis com modelos sênior, modelos maduros, com rugas ou os cabelos grisalhos. Essa tendência só vai aumentar até se tornar realmente comum vermos essas pessoas na mídia e isso me tranquiliza muito ao pensar que no meu futuro eu não preciso mais me preocupar se eu vou ter um prazo de validade ou não, quando é que estoura. Agora quem decide isso somos nós mesmos. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um beijo e até mais!